Boa noite, gravando já. Tudo bem? Bem, é, dos que estão aí por enquanto que temos para hoje, que, como combinamos, eram para tirar dúvidas, né? Nove do capítulo 7. 9 do capítulo 7. Aqui. Vamos lá. Esqueci de abrir o quadro branco aqui. Então, tínhamos o triângulo ABC, o triângulo BDA, e pedia para provar. Ele fala que os dois são semelhantes, fala qual que é o vértice correspondente de cada um, e é para concluir que o BDA é isósceles. Opa, naquilo que eu estava trabalhando em elementar. Vamos lá. Tentar desenhar mais ou menos esse triângulo aqui. Ficou certinho, mas dá para o gasto. B, A, C, aqui. Aí temos, por hipótese, que BDA é semelhante a ABC, onde B leva em A, D em B e A em C. Então, vamos marcar isso aqui no gráfico, né? O ângulo B do BDA é congruente ao ângulo A do ABC. O D do BDA é congruente ao B do ABC. E por fim, o A é congruente ao C, né? Então, o A do BDA é congruente ao C do
o ABC. Certo. Aí, isso eu queria provar que o triângulo... Opa, apaguei aqui. Que o BAD era isósceles, né? O BDA era isósceles. Mas aqui já sai direto, né? Eu nem lembro o que eu tinha feito no meu... Eu tinha feito outras coisas, vamos ver. Não, fiz assim mesmo. Aqui já sai direto, né? Só pelos vértices correspondentes, né? Lembrando, se eles são semelhantes, os que têm vértices correspondentes têm o mesmo ângulo, né? Que foi o que eu marquei lá. Aí repare, apesar do desenho não parecer, né? Mas nunca confie no desenho, confie nas medidas. Eu tenho que esse ângulo é igual a esse. Se eu tenho dois ângulos iguais, os lados vão ser iguais, a gente já viu. Os lados, respectivos lados serão iguais em medida. Então, o triângulo BDA será isósceles. O BD... Não, porque eu vou ter aqui. Deixa eu escrever, né? ABD vai ser congruente a ABAD, certo? Medida desses dois ângulos vai ser congruente por causa da semelhança. Logo, segmento BD vai ser congruente ao segmento AD. Logo, BDA é isósceles de base BA. Certo? Um momento. O que mais? A questão 15 do capítulo 7, professor. 15 do 7 foi a que eu fiz, mandei separado depois, né? Era essa? Que eu mandei no grupo depois, que eu não tinha conseguido resolver ontem. Esse é meu, professor. Daí é legal. Deu um trabalhinho para resolver. Deixa eu achar aquela. Não sei por que eu fechei o livro, tá? Aqui. Vamos lá. Eu tenho um triângulo isósceles. Eu tenho um segmento marcado aqui. Aqui eu vou precisar da régua. Não vai ficar muito feio. Então, tenho esse segmento aqui. Pessoal, novamente, eu acho que eu comentei no WhatsApp, mas, em primeiro lugar, aquelas minhas soluções estão bem rascunhadas, né? Não está escrito bonitinho, só tá as ideias. Segundo lugar, mesmo aquelas ideias não são únicas, tá? Eu posso resolver de outras maneiras. Esse exercício mesmo eu fiz desse jeito, mas eu aposto que tem outros. E teve dois exercícios acho que era do capítulo 8, que envolvia círculo, que eu fiz assim, mas não ficou muito bonito, não. Depois eu tenho que repensar um jeito melhor de fazer aquele lá. Eu fiz um jeito bem quebra-galho mesmo, só porque eu tava com pressa. Mas não se preocupe. Não vai dar certinho esse ângulo aqui. Não, não. Veja que tá bem no vértice ali. Vou dar uma gambiarra aqui. Bom. Então, temos aqui A, B, C, D, opa, ED. E é isso, né? Aí eu tinha que provar uma equivalência, né? Eu tenho por hipótese que AB é congruente a AC, né?
E eu queria provar que se D for paralelo a BC... Pessoal, não lembro se eu já usei essa notação com vocês, mas é que essa notação não está no livro, tá? Eu acho que eu não usei ainda por causa disso. Paralelo, semelhante, essas notações não estão no livro. Mas a notação de livro de ensino médio eu estou usando para abreviar, tá? Então, só para não ter que ficar escrevendo muito. Então, D paralelo a BC, se somente C esse B for congruente a CBD. Então, este ângulo com esse, né? ECB, CB10. Isso mesmo. Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu coloquei letras gregas para não ter que ficar escrevendo um ângulo toda vez assim, né? Então, eu coloquei letras gregas para representar, que fica mais fácil. Aí, vamos fazer o seguinte. Eu chamei esse daqui de alfa, esse de beta, de gama. Aí, obviamente, né, se esse é gama, o oposto pelo vértice vai ser gama também, não precisa outra letra diferente. E se eles são gama, cada um desses aqui é 180 menos gama, né? Também não preciso de outra letra diferente, certo? Aí os outros eu vou colocar letras diferentes aqui, e depende da situação que a gente pegar, vai ter coisa diferente. Vou usar as mesmas letras, eu ainda não apaguei aqui do quadro, vou olhando no quadro para acompanhar o mesmo raciocínio. Acabando as cores. Vamos lá. Esse problema, acho que de todos, foi o que mais me encafifou. Encafifou, parece o velho falando. Então, tem que provar o 6 somente C, não. Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, porque é o que a gente quer provar, né? Não posso começar com nem. Provar o 6 somente C, eu posso escolher qualquer um como hipótese, provar outro como tese, e depois inverto, né? Aqui, quando eu mandei para vocês, eu mandei numa ordem, que foi a ordem que ficou aqui no quadro, mas na verdade eu comecei, que eu achei mais fácil fazer, né? E mais curtinho, eu comecei com esse daqui, né? Não é a ordem que eu mandei para vocês, mas vou fazer aqui. E foi o que eu consegui fazer primeiro. Eu anotei os dois no quadro e fui pensando qual que eu ia fazer. Então, eu vou começar com esse. Então, primeiro, o fato de ser paralelo a BC, eu quero provar isso, né? Vou pôr ponto de interrogação aqui também para não confundir. Isso que eu quero provar. O fato de D ser paralelo a BC me garante, que a gente já viu lá, não acho que era no capítulo 6, proposição 16, que esse segmento vai ser proporcional a esse em relação a esses dois, né? Então, disso daí eu tiro que o triângulo, e a gente já fez em alguns exercícios também, ABC vai ser semelhante ao triângulo AED, certo? Então, sempre que eu pegar um segmento paralelo a um dos lados do triângulo, cortando os outros dois lados, o triângulo menor resultante vai ser semelhante ao triângulo inteiriço lá. E a gente já viu isso, tá? Não é uma afirmação boba, não. Sem demonstração, tem que comprovar. E disso daí, eu já vou tirar que o AED é isósceles, né? Por quê? Porque o ABC era isósceles, certo?
Se o ABC era isósceles, ele tinha esse ângulo aqui igual a este aqui, correto? Aqui está a hipótese, tá? Da onde eu estou falando que ele é isósceles. Então, como A e D é semelhante, os ângulos têm que ser congruentes. Então, esse ângulo tem que ser congruente a esse. E se os dois ângulos são congruentes, esse lado é congruente a esse, tá? Daí que eu estou falando que ele é isósceles. E do fato dele ser isósceles, eu vou tirar aqui delta mais gama. Dá um momento. Beleza. Eu vou tirar aqui que delta minúsculo mais lambda é igual a delta maiúsculo mais epsilon. Por quê? Vamos lá. Observem que ambos são um ângulo externo desse triângulo AED, né? Então, eu tenho esse ângulo aqui, ângulo externo do AED, esse ângulo externo da AED. Só que eles também são suplementos desses dois ângulos da base, correto? Esses dois ângulos da base, qualquer um dos dois com esses outros dois aqui, vai dar 180. Esse daqui com esses outros dois vai dar 180. Mas como os dois da base são congruentes, então esses dois são congruentes, né? A soma ali desses dois aqui. Daí que eu tirei essa informação aqui, tá certo? Aí eu até coloquei uns itens para quando eu precisar referenciar, né? Esse daqui eu chamei de informação 1 e de informação 2. Vamos continuar. Então, tem que esses ângulos são congruentes. Aí, eu vou tirar uma congruência de triângulos aqui. Agora, eu vou aproximar. Eu vou me entender, depois eu escrevo, né? Reparem. Vai vermelho mesmo. Eu vou observar aqui o triângulo EBD e o triângulo ECD, correto? Aí, como que eu vou observar eles? Primeiro, esse lado é comum aos dois. Segundo, este ângulo a gente acabou de ver que é congruente a este. Terceiro, este lado é congruente a esse. Por quê? Porque, deixa eu voltar para o maior. Devido à proposição 6.16 lá, eu tenho que medida de AE sobre a medida de AB tem que ser igual à medida de AD sobre a medida de AC, certo? Só que AE e AD são iguais, né? AB e AC também, mas beleza. Disso daqui, eu também posso chegar, que é o que fazem no 7 alguma coisa, se eu não me engano. Ou também tem o Teorema de Tales, que eu até uso, né? O Teorema de Tales também pode usar, só que a gente não demonstrou ele em sala, mas deriva disso daqui. O Teorema de Tales fica até mais fácil, né? Se eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, os segmentos correspondentes vão ser proporcionais, né? Então, o segmento AE está para o AD, assim como o EB, tudo medida aqui, tá? Está para o DC, né? Só que esses dois são congruentes, então dá 1. Então, esses dois têm que ser congruentes, né? Faço o DC multiplicando. Então, daí que eu tiro que EB é congruente a DC. Então, repara, eu tenho esses dois congruentes, esse ângulo congruentes, esse lado comum. Tem o caso lado, ângulo, lado de congruência, correto? Foi o que eu coloquei lá. Então, repara, para chegar nesse caso de congruência, eu usei aplicação aqui, né?
eu usei o item 1, que é o fato do A e D ser isósceles. Usei o item 2, que é o fato dos ângulos serem congruentes, né? Que já vem do fato de ser isósceles, mas tudo bem. E usei a hipótese. Tá? Então, esses três fatos juntos, né? Eu cheguei que o triângulo EBD é congruente ao triângulo BC, né? Pelo caso, geralmente a gente coloca aqui, né? Lado, ângulo, lado. Ok? Mas se esses dois triângulos são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, θ vai ser congruente, vai ser igual, né? Que eu estou usando letra grega para representar a medida, eu já posso colocar igual. Vai ser igual ao ômega ali, né? Então, repara. Eu cheguei que esse ângulo é igual a este. Aí vem a jogada. Por hipótese, como o triângulo grandão é isósceles, esse inteiro já é igual a esse inteiro, certo? Então, se o θ é igual ao ômega, só resta que o alfa é igual ao beta também. Se eu não me engano, no texto, deixa eu estar olhando o quadro, eu escrevi isso, né? No texto lá que eu mandei a foto, está escrito mais bonitinho isso, tá? Mas a ideia é isso daí mesmo. Como o ABC é isósceles, esse daqui tem que ser congruente a esse, mas se o θ e o ômega já são iguais, então o alfa e o beta também tem que ser iguais, né? Eu tenho lá θ mais alfa é igual ômega mais beta, por hipótese. Acabei de provar que θ e ômega são iguais, então posso cancelar um com o outro, sobra alfa igual a beta. Beleza? Então, aí eu já provei. Certo? Acabei de provar que se os lados são paralelos, então os ângulos aqui, alfa e beta, são congruentes, são iguais. Agora eu tenho que provar que se os ângulos são iguais, e agora eu vou fazer a volta aqui. Se os ângulos são iguais, os dois segmentos são paralelos. Tem as fotos que eu mandei, né? Que está até bem escrito, e tem também, aqui vai ficar gravado o vídeo, então eu vou apagar aqui e volto, porque eu quero usar a figura, tá? Fica mais fácil explicar usando o desenho. Aí se eu for para baixo, fica ruim de eu ficar mexendo toda hora para olhar o desenho. Beleza? Aí vamos lá. Então agora eu quero provar que se alfa for igual a beta, eu tenho DE paralelo a BC. Isso é o que eu quero provar. Como que eu vou fazer? Primeiro, usando a hipótese e o fato de que nesse caso alfa é igual a beta, usando a hipótese aqui, né? Eu vou ter que θ é igual a ômega, direto. Mesma ideia que eu falei aquela hora, né? Esses dois são iguais por hipótese, já que AB é igual a C, né? Congruente a C. Então, se o alfa e o beta são iguais, o θ e o ômega são iguais. É só trocar o finalzinho do anterior. Mas se esses dois são iguais, eu vou ter um caso de congruência aqui também. Repara, pessoal, esse exercício está no capítulo sobre semelhanças e eu resolvi usando congruências, né? Aí, por isso que eu acredito que tem outra maneira de resolver ele, tá? Essa daqui tá certa, mas deve ter alguma maneira usando só semelhança. Mesmo que congruência seja uma relação de semelhança, né? Também é relação quando a razão é 1. Acredito que tem alguma outra maneira de resolver. Se alguém fez de outra maneira e quiser mandar depois, é legal para a gente discutir. Mas, voltando. Então, eu tenho esse ângulo congruente a esse, certo? Aí vamos lembrar que eu fiz por ângulo lado ângulo. O que mais que eu fiz aqui? EBC. Ah, tá. Beleza. Então, alfa é congruente a beta e o θ é congruente ao ômega.
Aí eu vou olhar o triângulo EBC, esse daqui ó, à esquerda, e o triângulo DCB, esse à direita. Reparem que o ângulo nos cantos é igual nos dois. Então já tem um ângulo igual. Esse lado é comum aos dois, correto? O lado BC tem nos dois. E o ângulo alfa do DCB é congruente ao ângulo beta do EBC. Estão observando? Ó, deixa eu tentar fazer eles em miniatura aqui e separados. Eu teria mais ou menos a seguinte situação. Aqui eu tenho ômega mais alfa. Aqui eu tenho beta. Opa, desculpa, é teta mais alfa, tá? Eu escrevi certo, falei errado. Aqui eu tenho beta mais ômega. Aqui eu tenho beta. Aqui eu tenho alfa. E nos dois aqui é o lado BC, né? Tá certo? É isso que eu estou fazendo ali, mostrando no grandão. A e BC é comum aos dois, alfa e beta são congruentes, e ômega mais alfa é congruente a beta mais... Teta mais alfa é congruente a beta mais ômega. Então, eu vou ter o caso de congruência aqui, ângulo, lado, ângulo. Que vai significar que EBC é congruente ao DCB. Certo? Deu para entender aí essa congruência? Aí, continuando. Dessa congruência, eu vou tirar algumas outras congruências aqui, né? Primeiro, se esses dois triângulos são congruentes, esse lado é congruente a esse, certo? Além disso, eu também vou ter que BD é congruente, ó, BD essa diagonal, não dá para riscar ela no meio que já está muito dividido, né? Mas eu vejo essa diagonal aqui, BD é congruente a EC, ou CE, né? Também é congruente, beleza? Aí, vamos escrever isso aqui, né, para não se perder. Eu estou dando muita informação. Então, EB é congruente a DC, BD é congruente a C e lambda vai ser igual ao epsilon, né? Por quê? Mas θ e ômega são iguais. Esses dois são iguais porque são opostos pelo vértice. Logo, o terceiro ângulo tem que ser igual, né? A medida dele tem que ser igual. Daí, eu vou ter uma outra congruência agora. Então, eu já tive essa primeira congruência. Agora, eu vou ter uma segunda congruência, que é usando o caso lado, lado, lado. Que vai ser aqui, né? Como eu disse, esse daqui é congruente a esse. As duas diagonais são congruentes. E esse lado vai ser comum aos triângulos EBD e EBD e DCE, né? São os dois, assim, vamos colocar aqui também, igual que eu fiz aquela hora, né? Este e esse triângulo aí. Ó, isso não. Então, EDB e EDC, né? Então, repare, essa diagonal é congruente a essa, este lado é congruente a este, e o ED é comum aos dois, né? Tá certo? Então, por causa disso, eu vou ter que esses dois triângulos são congruentes, no caso, lado, lado, lado. Aí, vamos escrever isso, né? Que eu não escrevi aqui. EDB é congruente a DEC. Certo? Aí, dessa congruência, eu vou ter uma igualdade de ângulos ali também. Então, como os dois triângulos são congruentes,
eu apagar esse risquinho aqui. Como os dois triângulos são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, o lambda mais o delta minúsculo ali vai ter a mesma medida que o delta maiúsculo mais o epsilon, né? Então, esse ângulo vai ter a mesma medida que esse. Eita, peguei, já está indo nos 40 minutos. Correto? Então, vamos puxar aqui para baixo. Só que observem que a gente já provou lá devido à primeira congruência que o lambda e o epsilon têm a mesma medida. Então, dá para cancelar um com o outro aqui. Eu vou chegar que os dois deltas têm a mesma medida, né? O delta maiúsculo e o minúsculo. Correto? Opa. O que eu fiz aí? Ah, tá. Não sabia que isso era possível. Então, esse ângulo igual esse daqui, em medida. Perfeito? Aí agora vai vir o final, né? Desses triângulos aqui, ó, vou fazer aqui do lado para aproveitar o desenho, tá? Continuação lá de baixo, só que eu vou fazer aqui do lado. Se eu pegar o triângulo inferior, eu tenho que alfa mais beta mais gama dá 180. Se eu pegar o superior, eu tenho que delta minúsculo mais delta maiúsculo mais gama também dá 180. Aí gama com gama dá para cancelar, né? Ignora o 180 do meio, tá? Estou fazendo as duas igualdades aqui. E no final eu vou ter alfa mais beta igual delta minúsculo mais delta maiúsculo. Correto? Só que, aí vamos marcar algumas coisas que a gente tinha lá. Alfa é igual a beta, por hipótese. E a gente acabou de provar que os dois deltas são iguais também. Correto? Então, eu posso fazer duas, na verdade poderia fazer mais, né? Mas são úteis para a gente duas situações aqui. Primeiro, eu vou deixar, ó, vou olhar aqui nos ângulos quais são alternos internos, porque a gente já viu que os alternos internos são iguais se as retas forem paralelas e vice-versa, né? Então, alfa com delta maiúsculo e delta minúsculo com beta. Então, eu vou fazer em duas situações, igual eu fiz na foto. Primeiro, eu vou trocar beta por alfa e o delta maiúsculo, o minúsculo por maiúsculo, né? Já que eles têm a mesma medida. Então, ia ficar com 2 alfa igual a 2 delta, alfa igual a delta. Aí, desse daqui já dava para eu sair direto que o delta minúsculo é igual a beta, né? Mas, ou eu posso fazer do mesmo jeito aqui, a partir dessa também. Só que eu troco alfa por beta daí, né? E o delta maiúsculo pelo minúsculo. Aí eu vou ter a mesma coisa. Então, cheguei nas duas igualdades. Então, eu acabei de provar que os alternos internos, lembra disso? São congruentes, né? Alfa é congruente a delta maiúsculo, delta minúsculo é congruente a beta. Se isso acontecer, se os alternos internos são congruentes, então o lado ED é paralelo a BC, né? Logo, ED paralelo a BC, como queríamos demonstrar. Certo? Se vocês olharem, acho que é a proposição 6.3, eu não lembro. Eu vi hoje de manhã quando fazia, mas não lembro. Ele vai falar assim, se os ângulos correspondentes forem iguais, então as retas são paralelas. Ou se os colaterais formarem 180, então as retas são paralelas. Não fala nenhuma coisa de alternos internos. Eu que comentei com vocês sobre alternos internos, mas lá no livro em si não tem. Tem na apostila, né, que eu faço para vocês, tinha em vermelho, se eu não me engano. Aí, mas dá na mesma, tá? Porque se eu já provei que os alternos são iguais,
os colaterais também vão ser iguais, os correspondentes também vão ser iguais, né? Então, esse daqui vai ser igual a esse daqui. E daí eu já vou ter que é paralelo, né? Esse inteiro aqui vai ser igual a esse daqui. Aí já vai ter o paralelismo e já era. Beleza? Então, repara, esse daqui é um exercício um tantinho mais longo, né? Deve ter um jeito mais fácil até de fazer. Mas esse foi o primeiro jeito que eu pensei. Ok? E aqui ainda não está tão longo porque eu falo muita coisa e não escrevo, né? Tem muitos detalhes que eu vou falando e não escrevo, só expliquei no desenho. Mas se eu for escrever, isso daqui é um exercício para mais de meia página. Entre meia página e uma página deve dar. Beleza? Deu para entender aí? E repare que ele teve dois momentos, né? Ida e volta. Esse daqui é só a volta, né? Aí eu apaguei. Falta só 4 minutos. Eu vou fazer a chamada que não dá tempo de fazer outro exercício nesses 4 minutos. Aí depois eu finalizo e a gente faz outra chamada